Operador de concatenação é um outro tipo de operador. Então, é um tipo de expressão cujo resultado da avaliação é um valor do tipo literal. Então, quando desejamos fazer a união, né? A união de dois valores, mesmo que sejam de tipos diferentes, a gente vai estar utilizando esse tipo de operador aqui, que é o de concatenação. E o resultado da operação entre esses valores, né, ele vai ser um valor do tipo literal. Então, é um tipo de expressão cujo resultado da avaliação é um valor do tipo literal. Então, o operador aqui no pseudocódigo de concatenação, o operador que a gente vai estar utilizando para fazer a concatenação é o vírgula. Tá? Em outras linguagens é o operador de adição, mas nesse caso aqui que a gente vai trabalhar com Portugal, para a gente fazer a concatenação entre dois valores, é a vírgula, né? Esse é ele que representa o operador de concatenação. Então, nesse exemplo, a gente tem, se a gente quer unir, né, essas duas palavras aqui, olá, mundo, então é dessa forma aqui, ó, que a gente vai estar fazendo a concatenação entre esses dois valores. Então, eu tenho uma literal olá e faço a concatenação com a outra literal chamada mundo. O resultado dela vai ser olá, mundo. Aqui temos um exemplo em Portugal. Então, ele pede um pequeno trecho do algoritmo, onde ele pede para você digitar seu nome. Após você entrar com o valor, ele vai estar lendo o seu nome. E ao final, ele quer mostrar o seu nome mais uma frase ou uma mensagem qualquer. Então, se a gente deseja fazer a união, né, ou escrever nesse caso aqui, o nosso nome com algum outro tipo de frase, a gente precisa utilizar o operador de concatenação. Que nesse exemplo aqui a gente utilizou a frase bom dia e concatenou com o nome. Então, o resultado vai ser essa palavra aqui, mais o seu nome, né, o valor que você forneceu no programa. Comando de atribuição de dados. Então, o termo comando ele refere-se a uma ação que é executada em um dado momento. O comando de atribuição permite fornecer um valor a uma variável. Esse valor deve ser compatível com o tipo de dado a ser guardado. Ou seja, se eu tenho uma variável do tipo inteiro, eu só passo a armazenar números, né, que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Nesse exemplo abaixo, defini uma variável chamada número do tipo inteiro. E se eu quero atribuir um valor a essa minha variável chamada número, eu vou estar utilizando esse comando aqui, ó, de atribuição de dados. Então, se eu quero armazenar qualquer valor nessa variável chamada número, eu vou estar utilizando esse operador aqui de atribuição de dados, que ele é representado pelos dois pontos, seguido do operador de igualdade. Então, quando necessitarmos, né, guardar, armazenar um valor a uma variável, a gente vai estar utilizando esse tipo de operador aqui, ó, que é composto pelos dois pontos e o sinal de igualdade. Então, nesse caso, eu estou dizendo a minha variável número está recebendo um valor 5. Ela está recebendo, está guardando esse valor para mim 5. Como o 5 é do tipo inteiro, então essa operação é permitida. Aqui nós temos um exemplo no Portugal. Um algoritmo que ele realiza a soma entre dois valores fornecidos pelo usuário. Então aqui eu declaro as minhas variáveis. Eu tenho a variável N1, N2 e tenho a minha variável chamada soma, que vai apenas armazenar o resultado da operação entre essas duas variáveis, que é N1 e N2. Então defino elas do tipo inteiro e solicito que o usuário, solicito que o usuário informe dois valores para mim. Então ele vai digitar um número, leio esse número que ele acabou de fornecer, em seguida solicito outro número, novamente faço a leitura desse número
e vou estar realizando a operação de soma entre esses dois números fornecidos. E vou estar guardando o seu resultado na variável chamada soma. Observe o operador de atribuição de dados. Então, eu estou dizendo aqui que o resultado da soma entre esses dois valores vai ser armazenado na variável chamada soma. E ao final, eu vou estar apenas mostrando esse valor na tela para o usuário. Então, a variável soma vai armazenar, né, o resultado da operação de N1 a N2. Aqui a gente tem a entrada de dados. Então, a entrada de dados. O que é a entrada de dados? Ela consiste na atribuição de um valor a uma variável através da digitação, né, e não através de um programa, não através do processamento do programa utilizado. Tá? Não só apenas através da digitação, né? A gente pode estar fornecendo um valor para um algoritmo, seja ele via teclado, seja ele a outros dispositivos, como o leitor de código de barra, enfim. Nesse exemplo aqui, a gente tem um algoritmo que apenas pede um nome para o usuário e vai estar lendo esse nome. Então, essa operação é o que a gente chama de a operação de entrada de dados, né? Então, ele está obtendo o valor fornecido pelo usuário e está armazenando, né, guardando esse valor, fazendo a leitura desse valor em uma variável que a gente definiu no início aqui. Então, desde o começo, a gente tem a variável chamada nome, do tipo literal, e o nosso programa simplesmente ele vai estar pedindo para o usuário entrar com o valor, que nesse caso aqui é o nome dele. Após ele entrar esse valor, ele vai estar, né, guardando, né, fazendo a leitura desse dado e armazenando na variável chamada nome. Então, através do comando leia, permitimos a entrada de um valor. Então, é através desse comando leia que a gente vai estar fazendo a entrada de dados, entendeu? A entrada de dados do usuário. Saída de dados. A saída de dados consiste na exibição do valor de uma variável constante ou resultado de uma expressão na tela. Então, ao contrário da entrada de dados que obtém o valor fornecido do usuário, a saída de dados ela consiste basicamente em exibir esse valor que for fornecido para o usuário. Então, nós temos o mesmo exemplo anterior, que ele solicita o nome para o usuário vai estar entrando com o valor, ele vai estar fazendo a operação de entrada através do comando leia, e ao final ele vai estar fazendo a operação de saída do valor, desse valor, através do comando escreva. Então, é através do comando escreva que nós vamos estar mostrando esse valor armazenado na variável nome para o usuário. Então, o comando escreva nos permite exibir um valor, né, o valor que foi guardado, armazenado na variável chamada nome. Então, vamos fazer um exemplo agora utilizando a ferramenta Visual G. Então, o primeiro exemplo ele solicita que a gente apresente a mensagem Alô Mundo. Então, a gente vai estar utilizando aqui somente a operação de saída de dados. Então, vamos abrir aqui a ferramenta. Então, ele deseja que a gente mostre a mensagem na tela, Alô Mundo. Não é necessário, nesse caso aqui, como ele só quer que apresente a mensagem na tela Alô Mundo, então não é necessário que a gente declare a variável para fazer a leitura e mostrar. A gente pode simplesmente estar mostrando direto esse valor na tela, essa mensagem na tela para o usuário. Então, através do comando escreva,
a gente vai estar exibindo essa mensagem na tela. Então, é simplesmente isso. O primeiro exemplo ele solicitava que a gente escrevesse a mensagem Alô Mundo na tela. Então, através do comando escreva, a gente vai estar mostrando essa mensagem na tela. Então, se a gente quer executar, a gente quiser executar esse programa, a gente simplesmente vem aqui em algoritmos e clica em executar. Ou a gente pode estar teclando, utilizando a tecla F9. Então observe aqui em cima que ele mostrou essa mensagem para a gente na tela. Alô mundo. Esse é um exemplo bem simples. Vamos ver o próximo exemplo. Então, o próximo exemplo. Leia um nome e escreva na tela. Então, agora a gente tem o operador de entrada e saída de dados. Então, nessa situação aqui, como ele quer que a gente faça a leitura de um nome, de um valor, a gente vai estar declarando a nossa variável aqui, ó. Então é importante, quando a gente abrirmos essa ferramenta, a gente manter o código indentado. Então a gente vai estar utilizando aqui nesse exemplo uma indentação aqui de 3 espaços e a gente vai estar declarando a nossa variável. Então tem a variável que vai se chamar nome. E o tipo dela vai ser do tipo literal. Por quê? Porque eu vou armazenar um valor desse tipo a ela. O próximo passo é estar fazendo a leitura, né? Obtendo esse valor via teclado. Então, se a gente quer obter um valor, a gente vai estar utilizando o operador leia, né? Que faz a leitura de dados. Nesse caso aqui, eu vou escrever uma mensagem, qualquer na tela, pedindo, né, solicitando que ele forneça o nome dele. Então digite o seu nome. Após isso, após essa mensagem na tela, eu tenho que fazer a leitura do valor. Então, para mim fazer a leitura, né, obter esse valor fornecido para o usuário, eu vou estar utilizando o comando leia. Então, leia nome. Então, no momento que o usuário entrar com o valor, ele vai estar armazenando esse valor na minha variável chamada nome. E o último passo é exibir esse nome que a gente acabou de fazer a leitura na tela. Então, novamente, o comando escreva. E eu vou estar apenas mostrando esse nome novamente que eu acabei de armazenar na minha variável. Então, vou estar mostrando, exibindo na tela, né, esse nome que foi guardado na variável chamada nome. Então, novamente, se eu quero executar o programa, eu vou em algoritmos, executar. Observe que ele vai ficar aguardando a entrada de um valor. Então, digite o seu nome. Se a gente dá um Enter aqui, ele vai apenas mostrar o resultado, esse nome que a gente acabou de fornecer. Então, nesse exemplo, a gente tem os operadores de entrada e saída de dados. Então, voltando à teoria.